bênção de Deus, que a partir de hoje está sendo incluído um novo membro da igreja, que por sinal já é pastor, sabe? Ele vai ser pastor agora daqui. Eu queria que, por favor, venha aqui algum... Esse aqui é um novo membro na igreja, nós vamos fazer a inclusão dele, viu? Está sendo gravado e ele já é pastor, então já vai começar o trabalho dele, porque nós não somos de capinar sentado, né? E eu tenho quase que certeza que esse rapaz aqui, ele já pregou mais do que eu esse ano. Não é. Aqui na igreja ele já pregou mais do que eu. Aqui na igreja já pregou bem mais do que eu. Então, você já conhece, ele já é de casa, já é membro daqui, já está incluído. Amém? Amém. Te abençoe em nome de Jesus. Amém. Paz a todos. Pastor Gork disse uma coisa certa. Eu já preguei mais aqui do que na minha igreja, viu? Esse ano. Agora tem uma vantagem. Quando eu venho para cá, no domingo eu tenho a oportunidade de estar em 2 cultos, né? Porque termina aqui, o nosso lá está na metade. Aí eu chego e ainda pego parte do culto. Ainda dá tempo de puxar as orelhas dos irmãos, né? Mas eu fico muito feliz de voltar aqui nesta comunidade abençoada, onde a gente sente a presença de Deus, sente os irmãos adorando o Senhor com aquela disposição, né, com aquela alegria do coração, e a gente fica muito feliz e se sente em casa. E o pastor Gork e a sua esposa são amigos, né, de muito tempo, e quem dirige igreja só entrega o microfone e o púlpito para quem confia, né? Não entrega para todos. Então, eu já conquistei essa confiança. E eu estava dizendo hoje, se eu soubesse que ele ia fazer essa apresentação de novo membro, eu já tinha colocado o carro na garagem, né? Ainda deixei ali fora ainda, né? Então, ainda não tomei posse. Porque esse negócio de tomar posse é muito forte. Eu quero até ensinar algo para vocês. Certa vez um comandante, ele desceu do cavalo. Quando ele desceu do cavalo, o cavalo disparou. E aquele cavalo disparou e o soldado correu atrás, foi lá, trouxe o cavalo. Quando trouxe o cavalo, entregou para o comandante. Aí foi e disse, está aqui o cavalo. Aí o comandante foi e disse assim, muito obrigado, capitão, com o soldado. Aí o soldado entrou na sala dos oficiais, pegou uma roupa de capitão e vestiu. E daquele dia em diante ele era capitão. Ele tomou posse da palavra. Então, tomar posse da palavra é algo que nós, como servo de Deus, temos que tomar posse. Às vezes a gente fica entre 2 pensamentos, às vezes a gente fica sem acreditar direito no que a gente lê, sem acreditar direito no que a gente ouve. E eu quero dizer para você nessa noite, tome posse de palavras boas. As ruins, rejeite, né? Não aceite as ruins, mas as boas, tome posse. Amém? Eu estava na reunião aqui com os pastores, na palestra, né, com os casais de líderes, e o pastor Gork, ou foi nesse dia ou foi um dia antes, mas nós citamos um texto da palavra que a gente tinha ministrado lá na nossa igreja, conversando com ele, e a gente foi chamado para trazer essa palavra, né? Mas a gente nunca prega a mensagem do mesmo jeito, ela não repete. Por mais que você tenha aquela mensagem organizada, com seus pontos e tudo, ela sempre se renova, a gente não consegue pregar a palavra do mesmo jeito. Então hoje, certamente esse mesmo texto a gente vai dar uma conotação diferente, vamos ter algo para aprender. Eu aprendi muito estudando a mesma palavra, que já tinha estudado antes, eu aprendi muito na repetição da leitura. E eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 54. Amém? Lucas 22, 54 a seguir.
Aleluias. Diz a palavra do Senhor nessa noite, nesse texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, a partir do verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém, irmãos? Esse é o texto que nós queremos falar um pouco nessa noite para essa igreja abençoada. Hoje pela manhã eu estava no nosso programa de domingo, né? A gente tem uma responsabilidade ali na Rádio Correio há mais de... o tempo dela, né? De 4 anos, a gente está lá todo domingo de manhã. E eu meditava numa passagem hoje, no nosso momento de meditação, momento da palavra, que a gente chama de estudando o texto bíblico. E nós estávamos estudando hoje sobre as tentações de Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, quando a Bíblia diz que depois que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Eu sempre ficava sem compreender bem isso, né, logo no início da minha fé. O Filho de Deus é levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Alguns de nós, depois de algumas horas, já tem fome. Alguns de nós já tem uma fome que não acaba. Então a gente percebe que, lógico que depois de 40 dias e 40 noites, um jejum desse tamanho, é fome que não acaba mais. E o diabo aproveita esta situação e começa exatamente por ali tentar o Filho de Deus. Mas ele tenta na mente, tenta na dúvida, tenta na fraqueza da sua estrutura física e começa a tentar dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. E segue, pelo menos por mais 2 vezes, tentando o Filho de Deus e usando a própria palavra. Mas aí o que isso tem a ver com esse texto? O que isso tem a ver com esta palavra? Para chegar aqui, eu preciso de um caminho. Eu preciso de uma estrada para percorrer, para que vocês possam compreender o que nós queremos mostrar nessa noite. Aí eu pergunto à igreja: Jesus orou antes de formar o seu ministério? Orou. E escolheu entre os discípulos, diz a Bíblia que entre os seus discípulos ele escolheu 12 e transformou eles em apóstolos. E eu estava imaginando, estudando sobre a vida de cada um, ou alguns deles, porque a Bíblia não é muito claro sobre todos eles, cita o nome de todos eles, mas prende na palavra apenas alguns. Mas eu estava olhando, Jesus conhecia o coração desses 12 que ele escolheu para ser apóstolo? Conhecia, sim ou não? Claro que conhecia. Jesus sabia, porque Jesus, ele
é conhecedor porque a Bíblia diz que ele vinha no caminho e os seus discípulos, eles estavam apenas pensando no seu coração, nem estavam conversando, e Jesus já estava falando para eles: o que vocês veem aí pensando nos vossos corações? Então o Senhor conhecia todos eles. Quando Jesus forma esta equipe de 12, entre eles alguns se destacavam mais, porque Jesus forma 12, tinha os 12, tinha os próximos, tinha os amigos e tinha os mais chegados. Então aceitem isso quando há um grupo de pessoas ou quando há uma equipe. No meio da equipe tem os mais chegados, aqueles que você tem mais facilidade de falar, aqueles que você tem um diálogo mais aberto e fala para ele algumas coisas que você não falaria no meio de todos eles. Então Jesus forma a sua equipe. Jesus é batizado, é conduzido, é tentado, e tentação nunca foi pecado. Pecado é cair na tentação. Então Jesus, ele foi tentado pelo próprio diabo, que estava ali fazendo com que trabalhasse através da dúvida, e depois ele faz também, usando a palavra, ele leva Jesus a um pináculo do templo, a um monte alto para contemplar, e depois manda que ele se jogue dali, e usa um texto no livro de Salmos que diz: dará ordem aos teus anjos e te segurará, ou seja, tu não vai tropeçar em alguma pedra. Então ele continua fazendo isso. Depois o diabo foi quem primeiro, na Bíblia, ou em todos os tempos, foi quem primeiro usou o processo da pirâmide financeira, foi o diabo. Foi o diabo que usou a pirâmide financeira. O diabo foi e disse: olha, se prostrado me adorares, eu te darei os reinos deste mundo. Aí eu pergunto a vocês: as pirâmides financeiras não oferecem os reinos desse mundo? Você ganha dinheiro com fulano, com ciclano, você aumenta a tua rede aqui, tu ganha ali, tu ganha acolá, tu ganha viagem, né? Tu vai mudando de fase, vai de bronze, prata, ouro, parece as Olimpíadas. Então é a pirâmide financeira, quem primeiro ofereceu os reinos desse mundo foi o diabo. Já aconteceu a alguém tentar essa jogada para cima de mim, aí eu só tive uma resposta para ele. Eu digo: olha, riqueza fácil quem oferece é o diabo. Deus, ele manda a gente ter calma, ter tranquilidade, porque no mundo nós vamos passar aflições. Então não tem. Mas o diabo ofereceu isso para Jesus, ofereceu o que não era dele, ofereceu para o Senhor. Mas o Senhor forma a sua equipe, chama esses 12, e a gente percebe que esses 12, eu e você, se conhecesse, jamais formaria um time desse. Eu jamais formaria uma equipe de 12 pessoas sabendo que no meio deles tem um que vai me vender. Eu jamais formaria uma equipe de 12 para estar comigo sabendo que um deles ia me negar. Eu jamais formaria uma equipe de 12 sabendo que um deles não ia crer em mim. E eu também não ia formar uma equipe com um que se julgava melhor do que os outros, aquele a quem Deus mais ama. Então a gente percebe aqui que Jesus, ele é especialista em trabalhar com pessoas que precisam de mudanças, de transformação, de pessoas que precisam sair de um nível para outro. Quando eu olho para mim no espelho, eu fico dizendo: Senhor, como foi que tu me quis? Porque eu não presto para nada. Quando eu olho para mim mesmo, para as minhas falhas, porque de repente nem as pessoas próximas de nós não sabem quem nós somos. Sabe quem é que sabe quem nós somos? Nós mesmos. Nós sabemos quais são as áreas fracas, os nossos pontos vulneráveis. Nós sabemos quais são as áreas em nossa vida que precisa melhorar. Às vezes nós é que não queremos abrir mão de algumas coisas para melhorar outras. Às vezes somos nós que nos mantemos num chamado espaço, que eu até chamo de algo que você tem como, eu poderia dizer de estimação. Áreas da nossa vida que a gente tem como estimação e não deixa ninguém tocar. Aí eu fico pensando, usando uma palavra de Augusto Cury, ele fala acerca de Judas, e ele diz que uma das coisas que Jesus mais tinha medo era de perder Judas.
que ele sabia quem era ele. E se você for olhar no contexto da equipe, era aquele que Jesus confiava até as riquezas do grupo. Era aquele que o Senhor entregava a tesouraria, entregava as ofertas que chegavam para a manutenção do ministério, era colocado nas mãos de Judas. E Jesus conhecia. Uma vez alguém falando sobre isso, ele disse que o próprio Senhor disse, no meio de vós há um diabo. Aí eu fico pensando, se na equipe de Jesus tinha um diabo, imagine na nossa equipe. Quantas vezes, né? Então, tinha um que ele classificou desta forma, mas tinha confiança. E a gente olha, meus amados, quando chega nesse texto que nós lemos nessa noite, nós vamos nos deparar com Pedro. Pedro, ele alimentava uma falsa ilusão de que era o melhor da equipe. Ele alimentava isso. Quando a gente vai olhar as palavras dele com Jesus, ele se julgava melhor. João capítulo 13 é uma prova disso. Quando Jesus vai lavar os pés do discípulo, que chega em Pedro, Pedro diz, eu não, Senhor. Você pode lavar os pés dos outros, mas o meu não. Mas por que ele disse isso? Porque naquela hora ele foi com uma falsa humildade a ponto de dizer, Senhor, Tu és o mestre, Tu vai lavar os meus pés. Mas o Senhor diz, olha, aquele a quem eu não lavar os pés, não tem parte comigo no meu reino. Aí Pedro deveria ser pelo menos igual aos outros, mas ele não foi. Ele disse, não somente os pés, mas lava a minha cabeça, derrama água, me dá um banho. Por que ele não deixou Jesus apenas lavar os pés? Então, nesta hora, ele queria ser melhor do que os outros. E quando o próprio Senhor estava dizendo, olha, vai prender o pastor, vai ferir o pastor e as ovelhas serão dispersas. E Pedro diz o quê? Ele diz, Senhor, mesmo que todos te deixem, eu jamais vou te largar. Pedro estava ali com a falsa ilusão que era melhor do que os outros. Nós não somos melhor do que o outro. A gente precisa entender que nós somos carentes de transformação. Louvado seja Deus. Nós somos carentes disso a cada dia, no nosso caminhar. Nós precisamos de mudança, não é mudança de rua, de bairro, mas é mudança de vida. Nós não podemos viver na falsa ilusão de que eu sou o melhor na igreja, de que eu sou o melhor na equipe, de que eu sou o melhor líder, de que eu sou o melhor pastor, de que eu sou o melhor marido, a melhor esposa. Não, a gente precisa entender, e eu estava até guardando uma palavra do pastor Eurípides, que ele disse, olha, dentro de mim tem uma placa, desculpe o transtorno, estou em obras. Eu achei isso granfino demais. Desculpe o transtorno, eu estou em obras. Sabe por quê? Nós não somos produto pronto, nós estamos em constante reforma, em constante construção, a cada dia tendo que ser melhor. Se nós deixarmos o Senhor trabalhar nas nossas vidas, nós não vamos negar Ele. Se nós deixarmos o Senhor cuidar de nós, nós não vamos trair. Nós vamos ser pessoas moldadas pela vontade de Deus, pela palavra dEle que está nas nossas mãos. Mas Pedro alimentava esta falsa ilusão de que era melhor do que os outros discípulos. Tem uma cena em que Jesus falando com ele diz, Pedro, Satanás queria peneirar tua vida e eu não deixei para que a tua fé não desfaleça. Quando ele diz isso, Pedro e continua dizendo o que ia acontecer com ele. Pedro disse, Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Pronto para morrer? É nessa hora que Jesus força Pedro a entender uma coisa, que naquele momento, enquanto Pedro se julgava pronto, Jesus disse, quando tu te converter. Então, às vezes, o homem se julga pronto, mas na visão do Senhor, nós ainda estamos no processo de conversão. Louvado seja Deus. Nós estamos a cada dia nesta dependência do Senhor. Quem sou eu? Tem uma linguagem bem vulgar que diz, quem é você na fila do pão?
Nós não somos nada sem o Senhor na nossa vida. Amados, Pedro diz: eu estou pronto para morrer contigo. Mas quando a gente vai para o livro de João, capítulo de número 18, versículo 10, a gente encontra Pedro se revelando mais uma vez. 18:10 diz: então Simão Pedro puxou da espada que trazia. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, dando um arranhão na orelha, cortando a orelha. Então Pedro, esse Pedro que se julgava melhor do que os outros, trazia espada, ainda conduzia uma espada. Aqui era uma espada, literalmente falando, a ponto de cortar a orelha do soldado que ali estava, ao prender Jesus. Mas hoje, quantas espadas nós não estamos conduzindo? Não mais no sentido literal, mas no sentido figurado. Quantas pessoas nós não estamos matando com a palavra, com a rejeição, com uma postura controversa? Quantas vezes nós não estamos usando essas espadas que nós precisamos nos libertar dela? Então são espadas que andam conosco. Às vezes essa espada, ela é destruidora. Às vezes essa espada é aquela posição que a gente toma, ou a resposta que nós damos, indevida, em momentos que nós não deveríamos ficar calados, ou pelo menos ter outra atitude. Eu sempre digo, quando eu estou conversando com alguma das ovelhas, algum dos discípulos, tratando de algum assunto mais forte, e eu percebo que às vezes algumas espadas são tiradas da bainha, né? Quando a gente diz, assim, aquela pessoa vai e diz, vem com outra maior ainda. Porque o cristão, ele tem que ter uma postura diferente do jogador de futebol. Por quê? O jogador de futebol, o time de futebol, a gente sabe que a melhor defesa é o ataque. Então, quando o time ele recua, a tendência é o outro time partir para cima dele. Então, a melhor defesa é o ataque. É o contrário da vida cristã. É o contrário do servo de Deus. Para o crente, a pior defesa é o ataque. Porque todas as vezes que ele responde com o ataque, ele está armado para rebater qualquer acusação. Então o processo da humildade não aparece. O Senhor não pode se manifestar em atitudes assim. Por isso que é necessário compreender. Eu sou crente, a pior defesa é o ataque. Porque às vezes, ao ser acusado, se a gente responder no mesmo nível, nós não estamos sendo diferente daquela pessoa que está contrapondo com a gente. E nós precisamos ter uma postura diferente. Mas esse apóstolo do Senhor, esse Pedro, o Senhor já falava para ele cair em si e tirar da sua mente aquela ideia de que era melhor do que os outros. Ele dá uma palavra profética para quebrar a falsa imagem que Pedro tinha de si mesmo. Isso era uma falsa imagem que ele tinha de si mesmo. Pedro era um grande líder, mas ele não podia achar que era melhor do que os outros. Ele tinha um poder de influência muito grande. A prova é tanta que quando Jesus morre, ressuscita, e eles estavam sem direção, Pedro disse: vou pescar, e mais 6 dos discípulos disseram: nós vamos contigo. E foram pescar. Está lá no livro de João, no final. Então foram pescar. A influência de Pedro levou com que aquele povo esquecesse a missão que Jesus tinha designado para eles. Porque o Senhor Jesus tinha dito que eles seriam pescadores de homens, de almas, e não mais de peixe. Então Pedro disse: eu vou pescar, e foram com ele. Então Pedro exercia uma capacidade de influência muito grande, mas nem por isso ele poderia se apresentar como melhor do que os demais. Aí o Senhor Jesus disse para ele:
antes que o galo cante, tu já tem me negado 3 vezes. E o texto que nós lemos está exatamente mostrando isso. Negou no versículo 57, negava dizendo: mulher, não o conheço. Negou no versículo 58, pouco depois, Pedro disse: porém, protestou: homem, não sou. E por último ele dizia: verdadeiramente, quando alguém dizia verdadeiramente, este é um deles, porque também é galileu. Pedro diz: homem, não compreendo o que dizes. E nesta hora, o galo canta. O galo canta. Agora, o que é mais forte desse texto é depois que o galo canta, o texto diz, Lucas escreve, diz, versículo 61, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E essa parte é forte. Porque nesta hora que Jesus olha para Pedro, aí Pedro percebe que tudo aquilo que o Senhor tinha dito tinha acontecido. Ele tinha negado o Senhor. E agora vem um sentimento mais forte no coração de Pedro. Porque eu estava pensando esses dias o quanto as pessoas têm negado Jesus. As pessoas negam Jesus de várias formas. Negam falando mesmo, mas nega também não reconhecendo o poder do Senhor, negam rejeitando quem é Jesus, negam. Porque Jesus, mesmo tendo feito uma pesquisa de opinião, porque Jesus fez isso, aos discípulos ele disse: o que o pessoal estão dizendo ao meu respeito? Jesus não contrata o Ibope, não contrata essas outras pesquisas, mas ele faz. E ele está agora dizendo para Pedro: tu vai me negar, tu vai me negar. O galo vai cantar para confirmar. E Jesus olha para Pedro com aquele olhar, não um olhar de acusação, não um olhar que às vezes eu como esposo posso dizer para minha esposa ou vice-versa, porque a esposa às vezes diz: eu não disse. Às vezes o esposo: eu te falei que isso aí não dava certo. Então Jesus não fez isso. Jesus olhou e, como diz o certo escritor, ele disse: Pedro, eu te compreendo. Pedro, eu compreendo a tua fraqueza. Pedro, eu compreendo o que tu fez. Porque aquele olhar do Senhor não foi olhar de acusação. Jesus não olhava com olhar de acusação. Jesus não olhava com olhar de pressão para cima dos seus discípulos, não. Jesus não fez isso. A prova é tanta que quando Judas chegou para vender Jesus, Jesus lhe disse: a que vieste, amigo? Jesus sabendo, a que viestes? Aí lá no texto de João capítulo 13, quando Jesus diz que um de vós há de me trair, um dos discípulos pergunta para o discípulo mais amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, Pedro pergunta para João, pergunta a ele quem é. João perguntou, e Jesus disse quem era o traidor. Jesus disse: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Até na hora de ser entregue, Jesus honrou Judas, porque só dava o pedaço ensopado no molho quem era honrado. E ele ainda disse: o que tem para fazer, faze depressa. Então o Senhor revelou quem era o traidor, mas ele não desprezou, ele não rejeitou, ele não foi com palavras grosseiras para Judas, mesmo nesta hora. Então por que ele agora ia olhar para Pedro com olhar de acusação? Não, ele não fez isso. Ele olhou com esse olhar carismático, como sempre olhou para Pedro. E nesta hora Pedro foi que se sentiu muito mal. Pedro se sentiu muito mal. Deixa eu perguntar para vocês nessa noite: você já fez algo que percebeu que desagradou o coração do Senhor e se sentiu mal com isso? Você já fez alguma coisa que foi tão grave a ponto de você rolar pelo chão e chorar?
Estou falando de mim agora, viu? Porque eu já fiz isso. Então, é você fazer algo, nesta hora aqui, não precisava Jesus dizer para Pedro que ele tinha cometido uma falha em ter negado o Senhor. Mas o Senhor olha para ele, e se existe uma coisa mais forte no coração do homem, é quando ele reconhece que ele errou. Ele reconhece que precisa de conserto diante do Senhor. Nós não somos perfeitos. A nossa caminhada é uma caminhada em que nós precisamos, vez por outra, estar lavando os nossos pés. Porque no texto de lavar os pés, o próprio Senhor diz: vós não necessitais de lavar senão os pés, porque já estão limpos pela palavra. O que é lavar os pés? Tinha na nossa igreja um ancião, já dorme com o Senhor já há algum tempo, mas todo culto que ele estava lá, que a gente no final do culto fazia aquele convite para as pessoas se quebrantarem, voltar à presença do Senhor, estar bem com o Senhor, ele ia na frente se reconciliar. 85 anos, 90 anos, ele viveu até 92 anos. E ele ia todo culto. E às vezes até brincando, disse: eita, quem terá sido a jovem que ele ficou agora? Ele com quase 90 anos. Mas ele entendia uma coisa, que como servo de Deus, ele precisava todo dia estar reconciliado com o Senhor. Ele fazia algo que muitas pessoas não fazem. Às vezes esconde, joga para baixo do tapete, mas ele fazia porque é entender que nós precisamos todo dia, porque todo dia, deixa eu dizer uma coisa para mexer com você, todo dia você peca, todo dia nós pecamos. A Bíblia diz que a gente tem pecado por omissão, permissão, omissão, ação, pensamentos. Jesus ainda foi mais fundo, ele diz que pensamento, desejo no coração é pecado. E aí Jesus diz que nós devemos amar o nosso inimigo e orar por aquele que nos persegue. Que tarefa difícil, né, irmão? Que tarefa difícil. Tem gente que ora por aqueles que perseguem, mas sabe qual é a oração? Mata ele, Jesus. Tira ele do meu caminho. Às vezes é a oração mais ou menos assim. Então, que tarefa difícil. Mas todos os dias nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida espiritual. Porque de repente nós estamos negando o Senhor. Porque negar ou estar igual a Pedro, isso pode acontecer conosco. Mas esta outra parte, a posição de Pedro, depois de reconhecer o que fez, depois do Senhor olhar para ele, e ele está agora com o coração triste pelo que ele fez, pela sua situação, a ponto de a Bíblia dizer que ele chorou amargamente. Então ele está numa posição melhor do que muitos de nós, porque às vezes nós negamos o Senhor Jesus e nós nem choramos por isso. Nós nem nos sentimos mal. Nós nem somos, não temos nem, como se diz, não ficamos nem acanhados com isso. Estamos prontos para fazer de novo. Mesmo o Senhor, olhando para nós, compreendo as suas fraquezas. Compreendo, e é bom para que você saiba que você não é tudo isso que você pensava que era. Porque a autossuficiência é a destruição de muitas pessoas. Aqueles que se julgam capazes demais. Aquele que diz: pode acontecer com todos, menos comigo. Então esse já está fadado ao fracasso, ele já está na beira do abismo. Mas quando alguém está dizendo: Senhor, eu preciso da tua misericórdia sempre, esse tem mais possibilidade de vencer as armadilhas que o diabo coloca no caminho. Esse que depende do Senhor, aquele que sai de casa dizendo: Senhor, guia os meus passos, cuida de mim, cuida da minha casa, estende as mãos sobre a minha família. Esse está no caminho certo. Mas aquele que diz: eu não preciso de nada, tudo que eu tinha para conquistar eu já tenho, eu sou tal. Uma vez eu ouvindo um obreiro dizer da capacidade que ele tinha, porque ele não gostava do líder dele, não gostava do pastor dele, mas também não saía de lá, ficava lá. Eu digo: mas rapaz, e aí ele dizendo: olha,
ele falando, com a capacidade que eu tenho, com a inteligência que eu tenho, com o poder de persuasão que eu tenho, aí eu só pensando, mas não tem a humildade, mas aí, com tudo isso que eu tenho, se eu dirigisse uma igreja, e aí disse, eu era melhor do que o pastor, que é o meu pastor. Aí eu disse, é mesmo, e eu estou percebendo que tu ia longe mesmo, porque eu não ouvi tu falar, nenhuma vez que precisa de Jesus, toda vez é tu, eu. E para completar, eu de novo. Existem situações assim, mas uma pessoa desta forma, que age desse jeito, não vai longe, porque ele acha que é capaz de tudo, e o homem sem Deus é nada. A riqueza dele não vale nada. Sem o Senhor na sua vida, ele é um homem pobre. Uma vez um homem que tinha muita riqueza, mas era muito mesquinho, e ele fez uma consulta médica e descobriu que estava com um câncer de intestino. E ele agora ia passar por uma colostomia, ia carregar uma bolsa de lado, e ele não tinha jeito. E aí o que ele faz? Ele percebe que o que ele tinha, toda a riqueza dele ia ficar para os outros. Aí ele mandou vender todas as propriedades dele, tudo que ele tinha, e queria em espécie, e veio o dinheiro, colocou numa sala, botou fogo naquele dinheiro. O dinheiro virou cinza, pegou uma bacia, juntou a cinza e colocou água, fez um pirão do dinheiro e comeu o dinheiro. Uma colher, comeu o dinheiro todinho. No outro dia ele se sentiu melhor. Com uma semana ele não tinha mais câncer. O dinheiro tinha matado o câncer. Mas ele agora ia viver de esmola. Porque ele era pobre. Ele não era rico. Ele tinha bens, mas ele era pobre. Então ele agora tinha que viver como ele era mesmo. Então às vezes a riqueza é para isso. Mas quando o homem tem a riqueza dele em Deus, não é riqueza monetária, mas é a confiança que ele tem no Senhor. Isso vale mais do que tudo. Pedro chora, e essas lágrimas teve um valor muito grande para o Senhor. Quando a gente olha o texto da ressurreição do Senhor, a gente encontra Jesus provando o perdão para Pedro. Porque quando Jesus ressuscita, aparece as mulheres no túmulo e ele dá um recado, ele diz, vai avisar para os meus irmãos e avisa também a Pedro. Pedro foi o único apóstolo que o Senhor referiu o nome após a ressurreição. Então ele estava dizendo com isso, Pedro, tu não foi descartado do time por ter me negado. Pedro, tu não está fora agora da missão por ter me negado. Não, ele estava exatamente comprovando que Pedro, ele precisava passar pelo que ele passou, para ele reconhecer que não era melhor do que os outros. Ele era o líder certo para a grande missão da igreja, porque a igreja nasce em 12, são os 12 que o Senhor deixa. Não estou aqui defendendo o G12, viu? Mas a igreja nasceu nesse grupo de 12, para uma sequência. É verdade que de 12, um se extraviou, mas foi colocado outro no lugar, para que pudesse dar continuidade. Então Pedro continuava com a mesma missão que o Senhor tinha para a vida dele. Então Pedro errou, ele errou de várias formas. Pedro era próximo do Senhor, mas também foi aquele que contrariou em algumas situações. Mas você vai olhar a trajetória dele, também foi o único que saiu do barco para ir com Jesus em cima das águas. Também foi aquele que no meio da emoção disse, Senhor, vamos construir um condomínio para ti aqui, no Monte da Transfiguração. Também foi aquele mesmo que estava ali com o Senhor em tudo, mesmo o Senhor reprovando, dizendo, ainda dormes? Quando precisava orar, ele estava dormindo, porque por 3 vezes o Senhor disse, ficai, vigiai, para que não caia em tentação. Vigiai e orai. Vigiai e orai. O Senhor voltava e ele estava dormindo. Vigiai e orai, ele estava dormindo. Eles estavam dormindo, mas o Senhor tinha. Pedro saindo
chorou amargamente. Qual é a grande lição nesse final para cada um de nós? É que mesmo nas nossas falhas, naquilo que nós possamos decepcionar o nosso mestre, nós possamos reconhecer que nas nossas fraquezas nós temos que buscar força no Senhor, corrigir as nossas falhas em Deus, para que possamos prosseguir nesta caminhada difícil, meu irmão, difícil, porque a caminhada de ser servo de Deus verdadeiramente comprometido não é para qualquer um, é para quem tem coragem de caminhar em um sistema tão difícil que nós estamos vivendo. Então é necessário coragem. Ser crente não é para fraco, é para homem valente, mulher valente. Ser crente é para quem tem disposição, se necessário for, pagar com a própria vida, mas ser pronto para defender o nome do Senhor até a morte, como a Bíblia nos ensina. Então, negações podem existir, mas tem que existir acima de tudo isso, o reconhecimento de que nós somos carentes da presença do Senhor para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês, conceda força nesta caminhada mais e mais. Amém. Amada igreja, eu acho que vocês entenderam de maneira bem clara, porque esse homem aqui, e a esposa dele, né? Nós, eu e Keila, temos muito tempo junto com eles, amamos mesmo, e é maravilhoso, é muito bom. E como ele foi incluído ainda agora na igreja, nós temos uma criança para consagrar. Por favor, traga ela aqui. Queria chamar a Joyce com a Manu e o seu pai. Está aqui conosco, os pastores orarem pela Manu. Amém? Nós vamos apresentar a Manu ao Senhor, a vida dela, linda desse jeitinho que ela é, toda quietinha, calminha, né? E a gente vai declarar a bênção do Senhor sobre a vida dela, a proteção do Senhor sobre a vida dela, e declarar que nenhum poder do mal vai vir sobre a vida da Manu, em nome de Jesus. Depois de um outro processo, a Manu vai ser consagrada ao Senhor. Existe uma diferença, né? Você quer orar? Pai, nós te apresentamos a vida da Manu, Senhor. Oh Deus, é tua filha, é criatura tua, Senhor. E nós abençoamos como igreja do Senhor. Declaramos a saúde sobre a vida dela. Declaramos o poder do Senhor sobre essa família, Deus. Que ela seja, Deus, ensinada nos teus caminhos. Que ela seja direcionada, Senhor, por ti, meu Pai. Em nome de Jesus, como igreja, nós apresentamos e abençoamos a vida da Manu. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, e diante dessa palavra que o Senhor trouxe para nós, eu queria perguntar se tem alguém aqui que quer realmente se colocar naquela posição de dizer: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu preciso de Ti, Pai. Se tem alguém aqui que quer dizer: Senhor, a minha vida está aqui e eu quero Te adorar, que venha aqui na frente. Os irmãos vão tocar enquanto você, que a palavra tocou no seu coração,
vai vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu me arrependo de tudo. Senhor, eu não sou nada, minha vida não é nada, nada sem o Senhor. Enquanto os irmãos cantam, você vai falar para o Senhor: Jesus, sim, já Paizinho. não quero ser igual. Aleluia. Somente aqueles que sentem precisam ser tocados pelo Senhor, renovados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Declare: renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor, nós queremos nos humilhar na tua presença nessa noite, meu Pai. Senhor, assim como diz essa canção, nós necessitamos mais do Senhor na nossa vida. Senhor, em todas as áreas da nossa vida nós reconhecemos que necessitamos do teu agir. Senhor, em nome de Jesus, venha sobre nós, Espírito Santo, trazendo essa convicção de que a cada dia nós precisamos estar sendo renovados na tua presença. Tira de nós todo orgulho, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que impede, Pai, de nós estarmos na tua presença. Todo desejo mau, todo pensamento mau, Senhor. Tira, Pai, de mim, tira dos nossos irmãos, em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós necessitamos de ti, Paizinho. Por isso nós nos rendemos a ti e declaramos o teu poder sobre a nossa vida, Senhor, sobre a vida de todos aqueles que necessitam e que reconhecem isso, Pai. Que o Senhor venha com teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Oh, Paizinho, em nome de Jesus, nós também, Senhor, queremos te dizer, Pai, que amamos o Senhor. Oh, Pai, transforma a nossa vida, nos usa no teu propósito na terra, Senhor, a cada manhã, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, seja sobre a vida de cada um. Senhor, trazendo nessa semana, uma semana de soluções,
Uma semana, Deus, de projetos aprovados, Pai. Uma semana de respostas do Senhor. E, sobretudo, uma semana de adoração, Senhor. E de permanência na Tua presença. Busca pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, querido. O Senhor nos abençoe nessa semana. Em nome de Jesus. Declare para cada irmão seu aí uma semana muito abençoada em nome de Jesus.